a ser perseguida pelos demônios e pelo próprio Satanás, né? Porque eu havia conversado muito com o diabo. Ele veio até mim, ele fez várias propostas para mim. E ele falava comigo, só que eu nunca fechei um pacto com ele. Eu quebrei a aliança de conversar com ele. Eu tive que quebrar. Mas o próprio se apresentava para mim. E ele falava comigo. Ele falava as coisas que ele ia me dar, o que ele ia fazer na minha vida. Só que aí eu não entendia, né? O porquê dessas promessas, dessas coisas. Mas quando eu quebro isso ali, né? Aceitando Jesus, tendo em conta o próprio Deus, se revela quem somos nós. Nós somos pecadores falhos, né? Todos pecaram e destituídos da glória foram. Né? Jesus, ele se entregou voluntariamente e reconciliou o homem com Deus. Mas até aí, olha que tremendo isso. Eu comecei a apanhar dos demônios. Eles começaram a me perseguir à noite, me bater. Mas explicar para o pessoal que Sim. está assistindo, mas apanhar literalmente ou é simbólico isso aí que tá falando? Não. Mas você sentia pancada mesmo no corpo? Sim. Acordava quebrada. Acordava assim. Eles vinham, eles vinham, me rodeavam. Sabe quando você está descendo a serra? Que você vai, os seus ouvidos vão tapando, que você vai ficando uma pressão muito forte. Eu acho que é como se você descesse no fundo do mar. Eles começaram a me cercar de uma forma para atacar a minha mente. Eles queriam que eu tirasse a minha vida de qualquer jeito. E eles falaram muito para mim. Quem é você para Deus falar com você? Hoje eu entendo, meu Deus, né? Que mesmo nós sendo pequenos, né, e falhos, né, o Senhor nos escolheu. Mas naquele tempo eu não sabia. Então, sim, eles visitavam à noite, eu não dormia. Eles mexiam no cobertor. Eles puxavam o cobertor, eles gritavam. Eles gritavam dentro do quarto, corria dentro do quarto. Eles derrubavam as coisas. Eu fui totalmente, assim, perseguida por eles e ameaçada. Eles tentaram tirar minha vida de muitas formas. E aí que entra a questão dos cativeiros, né? Porque, assim, quando você aceita Jesus, né? Eu fui para a igreja depois do encontro com Deus e aceitei Jesus. O que acontece? O teu espírito se converte. Então, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, né? Na verdade, o Espírito Santo, ele passa a fazer morada dentro de nós. É isso que acontece. O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. Mas o Espírito está convertido, mas e a carne? E esse campo aqui almático dos desejos, das vontades, do pensamento. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está falando? O Espírito se converteu. E é isso que acontece com muitos cristãos que hoje eles não entendem. Eles acham que eles aceitaram Jesus, eles descem as águas e eles continuam com aqueles pecadinhos, com aquelas coisas. Ei, é mudança de vida. Paulo diz metanoia, é mudança de mente. Por que mudança de mente? Mudança de mente, mudança de comportamento. A tua mente muda, os teus pensamentos mudam, manda um comando para a tua alma, porque a alma é onde tem o desejo de fumar, de beber, de se prostituir. Então, quando você bebia, naquela época, agora você não vai beber mais. Se você cheirava cocaína, você não vai cheirar mais. Se você se drogava, você não vai se drogar mais. Se você mentia, comprava, não pagava, agora você vai comprar e vai pagar. Você vai precisar lutar pela sua libertação. E aí que eu também não entendia e também não tive apoio. Não, você já desceu as águas, tá tudo bem. Igual você era atacada por Satanás, não sei quanto tempo durou esse processo, que você pode falar, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a igreja que começou aí, você chegou a falar isso, ó, preciso de ajuda, tô sendo atacado, e eles ajudaram ou não? Ou eles nem entendiam esse mundo espiritual? Eram pessoas, assim, muito usadas por Deus. Eu digo assim, hoje eu vejo, né, eu perdoei eles, amo, em Cristo Jesus. Mas são pessoas que não tinham entendimento. Hoje eu não culpo. Por quê? Porque eu também, ontem, eu participei de uma aula, né, sobre anjos, e hoje eu acordei com outro entendimento sobre anjos. Mas até ontem eu tinha um conhecimento sobre anjos, e hoje eu tenho outro entendimento sobre anjos. Então, sobre a igreja, a liderança, e todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas foram bênção na minha vida. Mas a falta de buscar o conhecimento, né?
ali. Nós precisamos buscar para ajudar essas pessoas que estão vindo também desses lugares. Porque o que acontece? É muito provável que uma pessoa dessa ela vai chegar na igreja e ela não vai permanecer. Porque ela não vai ter ajuda para ela ter essa libertação. Eu tive que estudar para fazer a minha própria libertação. Eu tive que buscar a minha libertação. Porque eu busquei na igreja e não achei. Eu tive que buscar, meu irmão. Estou falando que o canal tem ajudado muitas pessoas. E algo que você falou nesse detalhe, que você se converteu e houve essa guerra. Quantas pessoas estão em guerra espiritual, sofrendo, oprimido? E como a missionária falou, às vezes não é maldade do líder, mas o líder não tem conhecimento e precisa se aprofundar. E algo que você falou que é muito importante, que eu até anotei algumas coisas, você falou que se converteu, teve essa experiência sobrenatural e estava num processo de libertação de cativeiro. Explica isso de cativeiro, como foi sua libertação e por que muita gente, talvez, mesmo crente, está lá servindo a Deus, mas tem cativeiro. Eu acho que imagino que tem cativeiro alguns crentes, mesmo estando na igreja. Muitos, muitos. E a questão dos cativeiros, ela é tão séria que ela pode aprisionar alguns fragmentos da nossa alma, são levados para esses lugares onde estão os guardiões, e eles guardam os fragmentos dessa alma, e eles se alimentam disso, eles fecham as pessoas nesses lugares, e as pessoas podem permanecer lá por anos. Agora, o que acontece também? Nós podemos tirar uma pessoa do cativeiro e ela voltar no mesmo momento. Eu vou explicar isso. O mundo aqui, o Senhor disse assim, haja luz, né? E houve, é som, houve luz, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Então, ali onde era abismo, escuridão, trevas, né? Passou a ter luz. Então, o que acontece? O mundo aqui é frequência. Quais são as frequências dos demônios baixas? O que é frequência baixa? Preocupação demasiada, ansiedade, né? Preocupação, excesso de passado. Ansiedade, excesso de preocupação com o futuro. O dia a dia, correria, má alimentação, preocupação com as coisas, tristeza, traumas, abusos, injustiça, abandono. Então, quantas pessoas que foram abusadas sexualmente, espiritualmente dentro das igrejas, no trabalho, pelos seus liderados, dentro de casa, pela autoridade, autoritarismo do pai, da mãe. Pessoas que vieram de abusos emocionais. Foram abusadas emocionalmente, foram casadas com narcisistas. Tanto homem quanto mulher. Vamos deixar claro, porque tem mulheres narcisistas. Porque todos jogam para o homem. Tem mulheres narcisistas. Então, pessoas que vieram de um relacionamento abusivo, ou foram ali abandonados pelos seus pais, ou orfandade. Foram criados. Orfandade não significa que você não teve seus pais e não foi criado por eles. Mas talvez você não teve atenção naquilo que deveria. Então, o céu é frequência alta, de bênção, de paz, de saúde. Qual que é a frequência baixa? Tudo que é mal. Enfermidade, rancor, mágoa. O inimigo, eles se alimentam disso. Porque ele sabe que você não vai voltar mais para trás. Ele sabe que ele já perdeu com você. Você já se entregou para o Senhor Jesus. Então é muito difícil alguém que conheceu o Senhor verdadeiramente voltar para trás. A pessoa pode ter escorregado, ter falhado, voltado ali, você teve recaídas. A pessoa pode ter tido recaídas. É diferente. Você foi lá, recaiu e voltou. Então, o que acontece? Como ele sabe que ele não tem como te levar, né, para ele, mas ele vai tentar sequestrar fragmentos da alma. Então, o problema não é ficar triste. O problema é você deixar essa tristeza, ela ficar horas e horas, dias e dias. Aí eles estão se aproximando, ó. Eles estão aqui. A Bíblia diz que nós estamos aqui cobertos por uma grande nuvem de testemunhos. Tem os anjos anotando tudo que a gente faz, que fala, tudo. Os nossos comportamentos, os anjos. E tem os demônios que também estão anotando. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo, ele se apresenta
a Deus, acusando o quê? Os santos do Senhor, não é? De dia e de noite. Então, como que eles estão acusando a gente? Porque eles estão anotando tudo que nós fazemos. Porque Deus é justo. Então, o inimigo chega lá e fala aí, o Senhor fala na tua palavra que não pode adulterar. Ele adulterou, e aí? O que Deus vai fazer? Ah, mas você não pode tocar nele? Não. Há uma consequência. E é isso que as pessoas não entendem. Vontade de Deus é uma coisa, vontade permissiva é outra. Há uma permissão no mundo espiritual, ao qual nós assinamos uma procuração para o inimigo, colocamos nome, data, para ele tocar na nossa vida. Então, quando o inimigo chega lá para nos acusar, né, ali diante no trono do Senhor ali, e falar, acusar você, o que Deus vai fazer? Ele é justo. Ok, nisso você pode tocar, nisso não. Ele vai olhar. Quando Balaque e Balaão quiseram amaldiçoar o povo de Deus, o que Deus foi fazer? A Bíblia diz que ele foi observar o seu povo. Ele observou o povo e viu que não havia nada de errado no povo dele. O povo estava caminhando bem. Por pouca força, o povo de Deus, Israel, o povo de Deus, Jacó, estavam guardando a palavra do Senhor. Então ele falou, não, vocês não podem tocar. Porque eles estão guardando a minha palavra. É tremendo isso. Tremendo. Né? Então, esse cativeiro, o problema não é você ficar triste agora. Alguém falou alguma coisa e te feriu. A questão é você... Guardar. Você vai potencializando esse sofrimento. Quem está se alimentando dessa energia aqui no mundo espiritual? O inimigo, os demônios. Eles estão se alimentando. Eles são como sugadores. Então, quando você está adorando... Você está num ambiente de glória, quem você vai atrair? Os anjos? A sua casa vai ficar cheia, você vai ver a nuvem de glória descer sobre a sua casa. Os anjos vão vir adorar com você. Eu tive experiência de ouvir o coral do Senhor, o coral do céu, louvando a Deus juntamente comigo. Mas eu tive uma experiência das trevas estarem comigo, quando eu servi o inimigo. Então, você tem que sair dessa frequência.